Eu quero falar sobre fé e atitudes vencedoras. Fé e atitudes vencedoras. Amados irmãos, ao estudar a Bíblia e a história dos homens que foram considerados heróis da fé, homens e mulheres que tiveram uma vida bem-sucedida, andando na fé, nós podemos perceber, podemos observar que eles tinham uma fé ativa. Mas, além de uma fé ativa, o segredo do sucesso deles era também a atitude. Atitudes corretas, atitudes apropriadas. Isso era um fator determinante para o êxito deles, para o sucesso na caminhada com Deus. Porque Deus está de olho nessas duas coisas: fé e atitudes apropriadas. Eu tenho visto muitos irmãos com fé. Eu reconheço que tem irmãos que são de menos tempo de igreja, que conhecem menos a Bíblia que eu e que têm mais fé do que eu. Reconheço. Só que eles erram, eles pecam, eles às vezes se atrapalham por causa das atitudes erradas, atitudes precipitadas. Eu reconheço também que na minha vida, eu cresci muito, mas demorei a entender a importância das atitudes. Uma certa altura eu fui confrontado com relação a isso, e aí passei a ponderar, passei a pensar mais sobre as minhas atitudes, e já tem um certo tempo que eu venho repensando, eu venho reformulando as minhas atitudes, porque não basta ter fé, você tem que ter atitudes corretas para se tornar vencedor. O fator mais importante para o êxito na vida espiritual é a fé aliada à atitude correta. Então, quer dizer, os fatores mais importantes para o êxito na vida espiritual é a fé somada à atitude. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3:11 fala: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Só que para a nossa fé ser bem sucedida e contar com respostas sobrenaturais, que todos nós buscamos, porque toda vez que oramos, nós estamos buscando respostas, buscando intervenções divinas a nosso favor ou a favor de alguém. E, portanto, contamos com o sobrenatural de Deus. Mas para que as respostas de Deus venham, precisamos ter a fé e atitudes corretas, e assim vamos colher, vamos obter o que Deus espera, ou melhor, o que Deus tem para nós e o que nós clamamos e pedimos por meio da oração. A sua atitude, eu sempre falo, a sua atitude é que determina a sua altitude. Sua atitude determina a sua altitude. Por quê? Porque é assim que você é avaliado. É assim que o mundo espiritual nos vê. É assim que o mundo espiritual nos observa. Como é que está a nossa atitude? Estamos andando realmente com positividade, com esperança, com entusiasmo, com confiança? Estamos passando para o mundo uma fé ativa? Estamos passando para o mundo uma mensagem, mesmo sem falar nada? Tudo depende da nossa atitude. Como é que tem sido a sua atitude frente aos problemas, frente às tribulações, frente às provações, frente aos ataques do mal, frente às doenças, frente à crise que está assolando o Brasil?
frente a tudo que vem passando, como é que você tem reagido? Quais têm sido as suas atitudes? Portanto, a sua atitude determina a sua altitude. Se a sua atitude é positiva, acertada, você se eleva espiritualmente. Mas, se a sua atitude é negativa e desastrada, você realmente se despenca, você cai para níveis inferiores. Como é que tem sido você? Como é que tem sido a sua vida de fé? Como é que tem sido o seu testemunho de vida? É importante, irmãos, avaliar, porque às vezes alguém te pergunta: você é crente? Sou. Você frequenta a igreja há muitos anos? Sim. Você conhece a Bíblia? Sim. Você sabe orar? Sim. Ora há muito tempo? Oro. Mas às vezes as pessoas não estão vendo atitudes condizentes com a sua vida espiritual, com a sua fé, com aquilo que você prega, com aquilo que você ostenta. Então isso é contradição, né? Jesus condenava os fariseus, porque os fariseus, eles tinham fé, mas não tinham atitudes corretas. Se alguém falar assim: não, os fariseus eram totalmente falsos. Não, eles tinham um lado de fé, um lado de dar resposta. Eram pessoas zelosas, eram pessoas cuidadosas em muitas coisas, porque tinham fé. Mas as atitudes, muitas vezes levavam eles a contradizer e viver de uma maneira que não passava confiança. Então, olha, primeira coisa fundamental: tenha atitudes vencedoras, tenha atitudes apropriadas. Você tem que ter atitudes apropriadas. Olha para o seu irmão, para a sua irmã do lado, fala: tenha atitudes apropriadas, e assim você será vencedor. Ora, quais as atitudes apropriadas? Você precisa conhecer a palavra, você precisa andar na luz da palavra, você precisa ter uma mentalidade formada de acordo com a palavra. Você precisa pronunciar a palavra de Deus em todos os momentos, de várias formas, sempre comunicando a fé, sempre comunicando aquilo que você sabe que é correto, os princípios que Deus estabeleceu para tudo, né? Você tem que tem que estar recorrendo a tudo que Deus fala e obedecendo a palavra em cada situação da sua vida. Agora, a Bíblia nos revela que Deus está sempre disposto a nos abençoar. Olha para cá, Deus está sempre disposto a nos abençoar, a nos encorajar, a nos estimular, a nos levantar, a nos fazer instrumentos, né, de vida, de fé, de ânimo, de esperança. Deus quer de fato nos usar, Deus quer de fato fazer coisas através de nós, Deus quer de fato falar, Deus quer de fato passar sabedoria, esclarecer muitas coisas através de nós. Deus conta conosco apesar de nós, Deus conta com você apesar de você, Deus conta conosco apesar de nós. Então o Senhor está sempre pronto para nos favorecer, e Ele quer contar com a nossa fé e a nossa atitude apropriada. Se você pede a Deus: Deus, faz de mim uma pessoa próspera. Um dia alguém perguntou para mim: é errado eu pedir a Deus para me prosperar? Não, claro que não. Claro que não. Embora nós não temos nenhum vínculo com a teologia da prosperidade, não somos pregadores da prosperidade, como muitos pregam por aí, né, visando lucros, visando retorno financeiro. Nós não fazemos isso, mas a Bíblia mostra em várias passagens que Deus quer nos dar o fim que desejamos, Deus quer nos tornar cabeças e não caudas, Deus deseja de fato nos honrar,
nos dar dignidade, nos dar o necessário, até muito mais que isso. Deus deseja nos prosperar e nos tornar provedores para muitas pessoas, né? Para sermos de fato capazes, né? de poder ajudar mais pessoas e quem sabe até alavancar o crescimento e o progresso de muita gente. Agora, preste atenção, se você ora, Deus me prospera, mas você não adota atitudes de uma pessoa próspera, aí Deus vai dizer, tudo bem, eu quero te abençoar, eu quero te prosperar, mas você age com atitude mesquinha, você age com atitude de uma pessoa fechada, tapada, cega, que fala o que não deve, que às vezes murmura, muitas vezes não sabe ser grato às pessoas que te ajudam. Então, uma pessoa verdadeiramente próspera, né, pela mão de Deus, ela é grata, ela é uma pessoa que reconhece, né, as coisas que lhe são feitas, ela sabe dar graças a Deus, sabe agradecer, sabe louvar, sabe ter uma vida correta, né, não querendo o que é dos outros, não desejando o que é dos outros, mas esperando em Deus a bênção do seu trabalho, né, daquilo que faz. Então, você tem que ter a atitude certa, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa confiante, uma pessoa que não se entrega diante do mal, porque o mal não vai desistir, o diabo não vai desistir, ele vai atacar você de todas as frentes, de todas as formas, ele vai sempre tentar roubar sua alegria, roubar sua paz, roubar os seus haveres, roubar tudo. Satanás é um ladrão por excelência, e ele não vai parar de atacar a sua vida. Agora, você tem que ter a atitude certa, né? A Bíblia fala que Jó passou a maior provação, Jó perdeu tudo que tinha, e diz a Bíblia, numa certa altura, a esposa de Jó diz para ele, Jó, você ainda fica temendo a Deus? Jó, você ainda fica com essa história de crente, de acreditar que Deus é soberano, que Deus é isso, que Deus é aquilo? Deus só está deixando você na pior. E o Jó diz para ela, você está falando igual louca, você está falando igual uma louca. Deus deu, Deus tomou para si, Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome de Deus, glorificado seja Deus. Interessante, porque quem levou de fato, quem levou as coisas de Jó, foi quem? Foi o diabo, foi Satanás que levou, mas Jó sabia que Deus é soberano, Jó sabia que Deus é soberano. Se o diabo levou, é porque Deus soberano permitiu, se o diabo levou, é porque Deus que está acima, tem algo a tratar comigo. Então, louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Olha a atitude dele. Então o Jó teve uma atitude certa, tudo que fizeram contra Jó, não fez Jó blasfemar, por mais que ele perdesse e sofresse, ele não abriu a boca para falar besteira. Olha para cá, como é que está a sua atitude no meio da prova? Como é que tem sido a sua atitude com a sua boca? Sua boca reflete a sua fé, sabia? Olha para cá, sua boca, suas palavras refletem sua fé. O que você tem falado diante das provações, diante de uma enfermidade que aparece, diante de uma perda, diante de um sofrimento, diante de uma incompreensão, diante de uma calúnia? O que você tem falado? Então, é importante você fixar sua cabeça, sua mente em atitudes apropriadas. Você tem que guardar a fé e sempre demonstrar uma atitude apropriada, uma atitude de confiança. Eu sei, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que há de vir, há de manifestar. Então Jó teve uma atitude certa diante da prova. Então Deus está de olho na sua atitude. Irmãos, se você ora, querido irmão, querida irmã, se você ora, Deus, por favor, Deus, muda meu casamento,
Eu quero um casamento cheio de leite, de mel. Eu quero um casamento abençoado. Eu quero um casamento feliz. Eu quero um casamento melhor. E Deus fala, sim, Deus sempre é positivo. Olha para cá, Deus é positivo. Sim, você quer um casamento feliz? Eu também quero que você tenha. Você quer um casamento melhor? Eu também quero que você tenha. Agora, olha para cá. Mas você não tem atitude. Ora, se eu estou orando para ter um casamento melhor, eu preciso demonstrar atitudes de um parceiro conjugal que seja educado, que seja paciente, que seja fervoroso, que seja pacífico, que seja amoroso, que seja cordial, que disponha a estender a mão, que disponha a sofrer o dano, que disponha a fazer o meu lado, que disponha a fazer o que eu tenho que fazer, a cumprir minha parte. Se eu faço a minha parte com amor, então eu vou demonstrar uma atitude tal que vai tocar o coração de Deus, e que se não tocar imediatamente o coração da minha esposa, Deus fará com que ela entenda, caia em si, seja quebrantada e venha perceber que eu estou dando a minha parcela, estou com a atitude certa e ela está errada. Então ela vai ter que mudar, ou ela muda ou ela vai ser mudada. É assim que Deus age. Quem diz amém, aleluia? Agora, o que acontece em geral? Deus muda meu casamento, mas aí depois que Deus falou sim, vai te ajudar, vai te dar graça, sabedoria, vai te cobrir, aí você sai falando coisa negativa, sai falando mal do seu marido, da sua esposa, sai denegrindo a imagem do seu parceiro, da sua parceira, sai falando besteira, sai murmurando, sai praguejando. O que acontece? Aí Deus fala, como que eu vou abençoar isso? Como que eu vou entrar nessa coisa aí? Como é que eu vou entrar nesse rebu aí? Porque alguém ora, pede, mas não tem atitude. Então você tem que ter atitude. E assim em qualquer área. Se você orou, Deus, resolve a minha vida financeira. Resolve a minha vida financeira. Resolve. Aí Deus fala, sim, eu quero resolver. Mas só que depois você se torna uma pessoa avarenta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que segura tudo, não abre mão de nada, não ajuda ninguém, não reparte com ninguém, não dispõe a ser bênção para ninguém. Quando a igreja fala em dinheiro, você já fica com anticorpos, resistindo e com pensamento malicioso, né? E aí o que acontece? Você resiste, você mostra uma atitude mesquinha, e quem tem uma atitude mesquinha não pode ser honrado por Deus. Deus só honra quem tem uma atitude altruísta, uma atitude de gente que é despojada, que tem o coração nele, que tem o coração na obra, que sabe amar, sabe perdoar, sabe estender a mão, sabe cumprir o seu lado, sabe cumprir a vontade dele. Aí sim, se você tem uma atitude certa, Deus fala, eu não tenho como não abençoar esta vida. Eu vou abençoar, porque Ele vai me honrar, ela vai me honrar, por onde for. Quem diz amém, aleluia? Agora, se a pessoa não tem a atitude certa, Deus não tem como honrar essa pessoa. Às vezes você ora, Senhor, faz de mim um líder, faz de mim um líder de sucesso. Aí Deus diz, sim, sim, positivo. Você quer ser um líder de sucesso? Sim, positivo. Eu tenho orado a Deus para me dar sabedoria. Olha para cá. Eu tenho pedido a Deus mais sabedoria do que qualquer coisa. Deus, me dá sabedoria. Por quê? Porque se eu tiver sabedoria para agir do jeito certo, como um líder, com atitudes corretas, eu vou atrair a bênção. E eu sei que o trabalho vai melhorar, a igreja vai crescer, a obra vai expandir. Agora, como é que está sendo a sua atitude? Você que é líder, você tem dado a resposta? Você tem mostrado a atitude correta diante da célula, diante dos irmãos, diante da liderança da igreja, diante dos discipuladores? Você tem dado a atitude correta? Você tem demonstrado a atitude certa? Após que atitude é? Ora, se você está submisso, né, a alguém, você tem que ser prestativo, tem que ser submisso mesmo, né? Honrar, respeitar,
procurar conversar, ouvir, né, aprender, né? Tenha uma atitude verdadeira de humildade, né, de quebrantamento, de parceria, cumplicidade, né? Procure ser assim com o seu líder, e você será um líder assim, abençoado, honrado também. Ora, nós temos na Bíblia alguns exemplos que mostram pessoas que perderam a bênção porque agiram mal. Temos exemplos bíblicos de pessoas que perderam bênçãos devido a atitudes negativas. Eu não sei se vocês lembram, eu preguei aqui uma vez uma série de palavras, uma série de mensagens sobre atitudes que fecham o céu. Alguém lembra dessas palavras que eu preguei? Atitudes que fecham o céu. Levante a mão se alguém lembra. Pouca gente lembra, né? Eu vou pregar de novo essas palavras. Atitudes que fecham o céu. Existem atitudes que fecham o céu. E quando essas atitudes que você tem, inapropriadas, atitudes erradas, equivocadas, precipitadas, atitudes pecaminosas, agressivas, quando elas perduram, quando elas permanecem, o céu vira bronze. O céu vira bronze. Aí você ora: Deus, por favor, Deus faz um milagre, Deus me abre a porta, Deus me socorre. Você fica clamando, e parece que ninguém te ouve, ninguém está te ouvindo, e você fica ali patinando, escorregando no mesmo ponto, caindo. Por quê? Porque o céu fechou. O céu fechou. Então observa aí, o céu se fecha para quem está com a atitude errada. Se você perguntar à pessoa: você tem fé? Não, eu tenho fé. Tem gente que chega em mim e fala assim: apóstolo, eu tenho a maior fé do mundo, eu tenho fé, eu oro com fé, mas por que não acontece nada? Por que não acontece nada? Aí eu sempre falo: analisa sua atitude, analisa suas atitudes, para ver. A Bíblia mostra que Adão tinha a mais profunda comunhão com Deus. Adão, lá no jardim do Éden, tinha a mais profunda comunhão com Deus, mas por causa de uma atitude desastrosa que ele teve, né? Porque ele saiu lá do jardim e deixou a Eva sozinha, deixou a esposa sozinha. Pior coisa que existe dentro de uma família é quando o homem abandona a esposa, deixa a esposa sozinha, completamente sozinha. Então Adão deixou a esposa sozinha, à mercê dos ataques da serpente, do inimigo. E o inimigo entrou lá e a Eva caiu, né, cedeu à tentação. E aí logo em seguida Adão chegou e ele, com atitude desastrada, deixou-se levar por uma falácia, deixou levar por uma cobiça que a mulher teve, e aquilo passou para ele, e ele também acabou deixando-se contaminar e deixou levar-se pela falta de submissão, se tornou rebelde, pecou, desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento, e o que aconteceu em seguida foi que toda a raça humana sofreu e vem sofrendo em consequência de uma atitude precipitada de Adão, né? Nós vemos também Caim foi tomado por uma inveja, Caim foi tomado por um sentimento terrível, né? Por um ciúme doentio. E aí o que aconteceu? Caim entregou seu irmão, ou melhor, Caim se entregou ao diabo, se tornou maligno e foi lá e matou Abel, foi lá e matou o irmão dele por cobiça, por inveja. Precipitadamente, né, ele agiu de uma maneira intempestiva e acabou cometendo homicídio e matando seu irmão Abel. A Bíblia fala também que Ló adotou uma atitude mesquinha. Ló tinha tudo junto com Abraão. Abraão era para ele muito mais do que tio. Abraão era para Ló um grande parceiro, um grande amigo. Abraão era um homem de coração grande, repartia tudo com Ló. Ló não tinha nada a ver com a missão que Abraão recebeu. Ló nem foi chamado para ir com Abraão, mas Abraão levou Ló.
e deu a ele toda assistência, e deu a ele haveres, e deu a ele gado, e ele foi prosperando, criando sua própria organização, seus próprios recursos, e foi crescendo junto com Abraão. Numa certa altura começou a ter demanda, confusão, intriga, briga, desavença entre os empregados de Abraão e de Ló. E aí o que aconteceu? Ló, de maneira precipitada, movido por cobiça, ele resolveu separar de Abraão, resolveu quebrar a aliança com Abraão, e foi parar em Sodoma. E lá em Sodoma havia o quê? Maldição, juízo de Deus que estava para cair, e caiu, e Ló só não morreu porque Abraão intercedeu por ele. Ora, uma atitude mesquinha, uma atitude desastrada, uma atitude de alguém avarento, cobiçoso, levou Ló a perder tudo lá em Sodoma. Muitos irmãos têm sido assim, irmão, aqui. Tem perdido muitas coisas. Por quê? Porque prefere o lado aparentemente fácil da vida. Preferem o lado cômodo, preferem o caminho mais fácil, preferem aquilo que os olhos cobiçam. Cuidado com isso, porque uma atitude mesquinha pode acabar com a sua vida, Agora há pouco eu falei dos irmãos que foram para a América. Teve um irmão que frequentou essa igreja, foi para a América, conseguiu juntar algum dinheiro, comprou casa aqui, construiu barracões para alugar, estava oferindo uma renda razoável aqui no Brasil, estava ganhando dinheiro lá nos Estados Unidos, e esse irmão ficou lá uma temporada. Quando ele voltou para cá, ao invés dele administrar o que ele tinha e multiplicar o que Deus deu para ele, ele começou a investir em tráfico de drogas. Passou a ser traficante da pesada, chefe de gangue aqui em Goiânia. E aí o que aconteceu? Resultado, criou uma encrenca, uma briga com outro traficante. Não sei se você sabe, mas Goiânia é dividida regionalmente, geograficamente, por zonas de tráfico. Tem várias zonas de tráfico aqui em Goiânia, Então tem um fulano de tal que comanda a zona sul, outro comanda a zona norte. Não é assim, Leonai? Tem uma organização forte por aí, Aqui o Cristiano veio desse mundo, Cristiano? Você conhece esse mundo melhor que eu, Cristiano, esse rapaz é um troféu para Cristo aqui, Porque quem conheceu o Cristiano lembra quantas atrocidades ele fez sem saber o que estava fazendo, porque o diabo usava, Mas hoje ele está aqui, Deus permitiu ele quebrar a perna, mas não permitiu o diabo matá-lo, E ficou um tempo na cadeira, está aqui, Está aqui com a gente, e eu tenho certeza, se você perseverar na fé, Deus vai trazer muitos que estão lá fora, muitos, através de você, muitos, Então, e aquele irmão então se meteu na briga com o traficante, resultado, ele foi assassinado brutalmente, impiedosamente, Os bandidos mataram ele, e com muita tristeza, eu acabei sendo levado ao velório, Ou seja, foi uma circunstância que acabei chegando lá e por amor à mãe, ao pai, fui ali ministrar, e não tinha como não chorar, Porque realmente é algo terrível. Você vê um jovem que tinha tudo para viver bem, tudo para ter uma vida maravilhosa aqui, na igreja, mas ele preferiu ficar lá fora, ele preferiu as encrencas, preferiu o mundo, e o diabo é impiedoso, viu, irmão? O diabo é impiedoso. Você hoje está aqui, você está aqui, está ao lado aí do seu amigo Leonardo, dos irmãos, nós amamos você, perdoamos você por tudo. Agora, olha para cá, domingo passado, eu fui visitado lá em casa, 2 entraram e me roubaram lá em casa. Eu estava aqui no culto, eles foram lá e me roubaram. Sabe?
duas pessoas conhecidas, eu não sei ainda, mas sei que são conhecidos, porque sabiam que eu não estaria naquele horário lá em casa. Foram lá e me roubaram, me levaram tudo que eu tinha, tudo, finanças, tudo que eu tinha lá em casa de valioso levaram. Eu sei que são pessoas conhecidas porque me conhecem, mas eu já tenho orado e tenho pedido graça, porque eu sei que essas pessoas estão na mira do diabo. Elas, se eu não orar por elas e pedir graça, elas vão morrer. E você que está aqui tem que ter todo cuidado, porque se você brincar de sair da igreja, de ir lá para fora de novo, sabe o que espera lá? Morte certa, fulminante. Por quê? Porque você agora é procurado, a sua foto está lá no inferno. O diabo diz assim, Exu Caveira, esse jovem aqui, é para matar agora. O dia que ele sair lá daquela igreja, mata ele na primeira situação. Então, não saia da fé, não abandone a fé, permaneça. E vou dizer uma coisa séria para você, já falei isso para muitos outros que já morreram, porque não me ouviram. Então peço a você, ouça a voz do profeta, ouça a Deus, tenha uma atitude de alguém que não quer o mundo, mas quer Jesus e vai viver para Ele até morrer, amém? Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, toda essa palavra é num sentido só. Precisamos mudar nossas atitudes, né? E eu sei que muita gente esperava uma atitude desastrada, né, da minha parte, em relação a tudo que eu passei essa semana, mas eu estou na presença de Deus. A primeira coisa que eu fiz foi me recolher em oração e dizer: Pai, primeiro, meu coração não está na riqueza, no dinheiro. Segundo, Deus, se fosse agir pela minha própria vontade humana, eu ia pedir ao Senhor para matar essas pessoas, mas eu não vou agir na vontade humana. Eu vou pedir ao Senhor para ter graça, misericórdia e fazer com que essas vidas um dia venham aqui nesse lugar, como muitos já vieram aqui, venham aqui declarar, venham aqui pedir perdão, venham aqui dizer: eu assaltei, eu fui mau, eu fui perverso. Porque se eles vierem aqui um dia se arrepender, é sinal que o Senhor Jesus venceu e conquistou essas almas. Agora, se eles não vierem, vão para o inferno, vão morrer e se perder eternamente. Então, continuarei orando para Deus fazer algo. Claro que, né, se Deus puder esfregar a cara deles lá, né, lá fora, um pouquinho, é bom também, para eles saberem que não se deve brincar com as coisas sérias. Eles também vão precisar de receber uma sovazinha para eles aprenderem, sabe, Cristiano? Porque você não pode sair por aí roubando qualquer pessoa, não. Tem que ter cuidado. Então, Deus vai tratar também com essa gente, embora eu queira essa gente convertida, mas eu também peço um tratamento à altura nesse sentido, para que possa aprender, né, que esse negócio de roubar é a coisa mais baixa, mais covarde, mais vergonhosa que alguém pode submeter a ela. Porque o ladrão, para mim, é o cara mais covarde, é o cara mais sem dignidade que pode haver na terra, porque ele não tem força, ele não tem autoconfiança para trabalhar e ganhar com as próprias mãos. Então ele tem que roubar e fazer o mal. Então esse tipo de gente é o mais baixo possível. Mas Deus pode também salvar, como já salvou alguns e vai salvar muitos outros ainda. Quem diz amém, aleluia? Então, precisamos reavaliar nossa atitude. Qual tem sido a sua atitude? A Bíblia fala que Acabe, o rei Acabe, teve uma atitude desastrada. Deus disse que ninguém ali de Israel deveria se misturar com gente estranha, gente estrangeira que tinha outros deuses. Mas o rei Acabe foi lá e tomou para si uma esposa feiticeira chamada Jezabel. Rei Acabe foi lá e casou com a feiticeira. Isso foi terrível. Isso trouxe desgraça, trouxe ruína para Israel. Irmãos, às vezes uma atitude errada nossa, olha para cá, uma atitude errada nossa traz desgraça para a família, traz desgraça para o ministério, traz desgraça para a igreja, traz desgraça para tudo, para a sociedade. Temos que ter cuidado, muito cuidado. Tem muito casal se separando e não está nem aí para os filhos. Se separam, largam os filhos para lá, não estão nem aí.
E depois o que acontece? Os filhos ficam revoltados, crescem revoltados, e aí eles vão se tornar o quê? Vão se tornar boa gente? Vão se tornar bons cidadãos? Não, vão se tornar os piores.